A vergonha, gente, ela origina, às vezes, por algum problema, algum trauma que a pessoa sofreu, alguma crítica que a pessoa sofreu muito forte, que a gente chama de implante, né? Às vezes algo que foi implantado nela, algo que um pai, uma mãe, no momento que a criança estava desenvolvendo, por exemplo, vamos supor que a criança, ela está lá na faixa dos 2 aninhos, tal, 2 anos e meio, e o pai e a mãe têm pressa para que a criança se desfraude, né, que ela pare de fazer cocô na calça. E começa uma pressão em cima da criança com relação ao cocô na fralda, né? Essa criança, se a pressão for muito grande, ela vai desenvolver um problema aí de, de sentir vergonha de fazer cocô, e aí, muito provavelmente, lá na idade adulta, vai ter problema de prisão de ventre. Não vai conseguir eliminar, não vai conseguir evacuar da maneira como deveria, que é todo dia, na primeira hora do dia, né, que é o normal de ter essa questão. Então, vocês observam o seguinte, que o sentimento de vergonha é um sentimento muito, extremamente destrutivo na vida da pessoa. Se a pessoa tem, por exemplo, vergonha por algum fato que aconteceu, algum trauma, né? Principalmente as questões de abuso sexual, tal, que a pessoa sente vergonha daquilo que aconteceu, ou na primeira infância, ou na segunda infância, ou na adolescência, ou no início da juventude, principalmente no quesito com relação às mulheres, né? Principalmente com relação às mulheres, porque o menino é abusado, mas a incidência do abuso em meninas ela é muito maior, muitas vezes maior. Então, a pessoa desenvolve uma vergonha, essa vergonha fica cristalizada no corpo, e lá na frente, quando chega a hora da vida adulta, tal, que vai se relacionar, aí tem aquele travamento, a pessoa sente vergonha do corpo, às vezes sente vergonha do parceiro, ou sente vergonha do ato sexual em si, e acaba que vive travada, não consegue ter uma sexualidade satisfatória e nem mesmo consegue ter orgasmo. Então, é uma questão também que impacta sobremaneira que a gente observa aí. E essa vergonha, esse sentimento de vergonha, ele pode surgir a partir de sentimentos de culpa por algo que a pessoa tenha feito, né? Para terceiros ou com ela mesma, às vezes se submeteu a alguma coisa que não gostaria, que não queria, e o fato de se submeter a essa situação, ela gera, no primeiro momento, um problema de bocado, porque ela fica difícil de engolir aquilo, né? De aceitar aquele negócio, e no segundo momento, a vergonha é o mesmo remorso, né? Porque a vergonha é aquilo que você fica que ninguém quer ver. Então você não quer que ninguém veja aquilo, então você segura aquilo, guarda aquilo debaixo de 7 chaves para que ninguém veja. Então, essa é a questão da vergonha em si. E o que a gente observa é o seguinte, por que isso é tão impactante? Quando você analisa a escala Hawkes do nível da consciência, você percebe que quando você analisa lá o nível, quanto mais baixo na escala, mais força a pessoa tem que fazer para poder conseguir aquilo que deseja. Então, uma pessoa que tem a vergonha gravada no inconsciente dela, como é uma emoção que paralisa o chakra sexual, muito provavelmente ela vai ter problema, logicamente, as próprias questões sexuais, de libido, de energia para realização, para poder produzir, para poder criar esse tipo de coisa, a própria energia sexual em si, e também problemas associados ao chakra laríngeo. Então, questões de tireoide no primeiro momento, as questões de paratireoide, tireoide, as questões de problema de questões de labirintite, questões aí de garganta recorrente e tal, uma série de problemas que acaba que influencia nisso. E quando a vergonha é muito grande, apesar do chakra cardíaco não estar interligado diretamente com o chakra laríngeo e com o chakra sexual, ele acaba por sofrer, por tabela, a questão das ansiedades, né? Então, a pessoa desenvolve aí aquela ansiedade, e essa ansiedade acaba por provocar as questões de alergia, questões de problema de pele, problema de rinite, asite de uma maneira geral, né? Asite de uma maneira geral. E acaba por, em alguns momentos, criando problemas mais graves, como as escleroses, vitíligos, alopécias,
e assim por diante. Então, gente, é importantíssimo que as pessoas, ao fazer uma autoanálise, se você tem vergonha de algo, é preciso que se investigue aí a causa raiz dessa questão, desse problema, para que esse sentimento seja ressignificado, né? Porque ele acaba por gerar essas questões de problema de saúde e acaba também por gerar problemas de dificuldade na cocriação com o universo. Por quê? O processo de cocriação é um processo que tem pensamento e sentimento.